Já está saindo aqui. Bom, gente, boa tarde. Então, vamos começar a atividade de hoje à tarde. E a Marina vai falar para a gente aí sobre o FEST. Então, obrigado, viu, Marina? Bom, então hoje a gente vai discutir um pouco de FEST, que inicialmente foi criado como exame de screening para avaliação inicial do paciente traumatizado para procurar líquido livre no pericárdio e na cavidade intraperitoneal, como uma alternativa menos invasiva ao lavado peritoneal diagnóstico. Hoje também faz parte da avaliação de protocolos de pesquisa de hipotensão de causa indeterminada na emergência no UTI, como, por exemplo, o RUSH, né, que é um desses protocolos. No trauma, a ideia é, o paciente que tem FEST, seja positivo ou negativo, que esteja estável, tem condição de fazer uma tomografia para avaliar melhor as lesões. O paciente com FEST positivo que está instável, essa provavelmente é a causa da instabilidade, e vai para a cirurgia, e o paciente instável com FEST negativo vai precisar de uma avaliação adicional para diagnóstico diferencial dessa instabilidade. É um exame sensível e específico para avaliar hemoperitônio e derrame pericárdico, lembrando que ele é mais específico do que sensível, ou seja, um FAST positivo é positivo, um FAST negativo não necessariamente é negativo. Tem uma sensibilidade um pouco menor. Isso por quê? Ou por técnica inadequada, ou também porque às vezes demora um tempo para juntar a quantidade de líquido livre que a gente consiga perceber pelo FAST. Né? Então, isso não tem um tempo certo, depende do tamanho da lesão, se é uma lesão venosa, arterial, de alça, então não existe um número mágico, né? Não é o objetivo do FAST avaliar a lesão de órgão sólido, mas ele consegue, com boa sensibilidade e especificidade, avaliar a lesão dos órgãos intraabdominais, lembrando que ele é bem ruim para retroperitônio, por exemplo, aqui para ver lesão pâncreas, e para vísceras ocas também. Em relação às limitações, então, que a gente já viu, ele requer uma quantidade mínima de líquido livre para ser percebido, então, em torno de 200 a 500 ml, com mais experiência, às vezes em torno de 200 a 300 a gente consegue já detectar. Não avalia retroperitônio, lembrando que o ar ele dispersa muito as moléculas, ele dispersa as ondas de ultrassom, então a gente não consegue avaliar uma região se tiver distensão gasosa, alça distendida no meio do caminho, se tiver pneuma peritônio, pneuma mediastino. Depois de um tempo, o sangue, que é anecóico, começa a formar coágulo e forma uma imagem isoecóica, que às vezes fica difícil de distinguir dos órgãos intraabdominais, principalmente quando a gente é mais inexperiente. E lembrar dos falsos positivos. Então, se o paciente tem uma rotura vesical intraperitoneal, também vai ser um líquido livre anecóico que a gente não consegue diferenciar de sangue. O paciente que já previamente tem ascite, faz diálise peritoneal, outros líquidos intraabdominais também são anecóicos e a gente não consegue diferenciar. Sobre a técnica do exame propriamente dita. Então, o paciente vai fazer o exame na posição supina ou Trendelenburg para aumentar um pouquinho a sensibilidade, fazer o líquido escorrer para o quadrante superior direito. E a gente vai avaliar, então, no FAST, as quatro regiões, quadrante superior direito, esquerdo, região suprapúbica e a região subcostal. Cada uma dessas regiões, a gente tem que ajustar a profundidade para deixar o que a gente quer avaliar no centro da tela e explorar cada uma dessas regiões. Então, fazer um movimento de varredura, de báscula com ultrassom, para enxergar tudo que tem, é um exame dinâmico, tudo que tem ali naquela região, não é só encostar o probe e depois mudar de lugar. A gente faz com o probe curvilíneo, aquele probe de abdômen, e tem gente que faz avaliação com o de eco, que encaixa um pouquinho melhor nos espaços intercostais, tanto faz. Então, a primeira região é o quadrante superior direito. O que eu quero ver? Então, a imagem que a gente vai obter é essa linha convexa aqui, hiperecogênica, é a linha do diafragma. Abaixo eu tenho o fígado e aqui o rim. E aqui, entre eles, as fáscias formando essa imagem hiperecogênica também. O quadrante superior direito, a gente procura
colocar o probe na linha axilar média, entre o 7º e o 9º espaço intercostal, mais ou menos ali na altura do xifoide. E aí, nele, eu vou avaliar 4 regiões dentro do quadrante superior direito. Então, em primeiro lugar, eu vou procurar líquido livre entre o diafragma e o fígado, então aqui na região subdiafragmática. Entre o fígado e o rim, então aqui no recesso hepatorrenal, no espaço de Morrison. Descendo um pouquinho mais, aqui na pontinha do fígado, a gente vai ver nos próximos slides, na região caudal hepática, é a região de maior sensibilidade no FAST, tanto no quadrante superior direito quanto no FAST todo, né? Então, é um local muito importante a gente não esquecer de olhar, procurar líquido livre aqui, e descendo um pouquinho mais aqui no polo inferior do rim, nessa direção, a gente tem a goteira paracólica direita, que é uma 4ª região do quadrante superior direito. Então, cada um desses lugares, a gente vai olhar, vai fazer um movimento de varredura com o probe sem sair do lugar, para enxergar tudo que tem ali. Então, aqui a gente tem algumas imagens de FAST alterado. Então, aqui no recesso hepatorrenal, líquido livre, aqui de novo. Aqui, aquela região caudal hepática que eu falei, então, na pontinha do fígado, líquido livre, e aqui na pontinha do fígado, no polo inferior do rim, indo em direção à goteira paracólica direita, líquido livre também. Mais algumas imagens de quadrante superior direito, então no hepatorrenal. E o que pode confundir a gente no quadrante superior direito? Então, principalmente alça. Então, se eu tiver uma alça, se eu tiver um duodeno com líquido, uma flexura colônica direita ali com conteúdo líquido, isso pode me confundir. Às vezes, até a própria vesícula biliar cheia, se a gente for desatento, a gente pode confundir. E tem também gordura perirenal. A gordura perirenal ela é um cinza mais escuro, ela não é anecoica, mas a gente pode confundir sem querer também. Dicas. Procurar por bordas. Então, as alças elas vão ter bordas por todos os lados, líquido livre intraabdominal não tem. E se a gente ficar parado, às vezes vai dar para ver peristaltismo, que também ajuda a diferenciar. Aqui, o exemplo da gordura perirenal. Acho que a cor não está tão boa, mas ela tem as linhas delimitando e ela é um cinza mais escuro, não é anecoica. Aqui mais só um exemplo de um paciente que tinha essa imagem. Na tomografia deu para ver que era alça e depois de um tempo desapareceu, era alça com peristaltismo. Então, esse foi o quadrante superior direito. No quadrante superior esquerdo, mesma coisa. Então, vou procurar essa imagem, essa linha convexa, diafragma, a linha branca. Aqui eu tenho o baço e o rim justaposto. E aí, de novo, eu vou avaliar vários lugares dentro do quadrante superior esquerdo. Então, lembrando que o baço é menor. Então, eu tenho que deslizar meu probe para a linha axilar posterior, encostar a mão na cama mesmo, para conseguir avaliar melhor. E aí, ele é menor, então um pouquinho mais para cima do 5º ao 7º espaço intercostal esquerdo, para a gente conseguir ver essa imagem. Além disso, indo para a linha axilar posterior, a gente foge do estômago, que ali na linha média às vezes vai atrapalhar a visão e pode até confundir a gente e a gente achar que tem líquido livre ali. Então, descer um pouquinho mais para trás, a gente foge do estômago. E aqui eu vou avaliar a região subdiafragmática, entre o diafragma e o baço, líquido livre, o recesso espleno-renal, também vou procurar líquido livre aqui, e vou descer depois o probe mais para baixo, aqui no polo inferior do rim, na goteira paracólica esquerda. Aqui algumas imagens de quadrante superior esquerdo alterado. Então, aqui eu tenho a linha do diafragma, o baço, líquido livre aqui ao redor, e se a gente prestar atenção aqui, acima do diafragma também tem o líquido livre. Então, um trauma pensando em hemotórax, né, aqui. De novo, baço, rim, líquido livre entre eles. De novo, aqui outras imagens. Então, aqui essa linha pericóica, a linha do diafragma, líquido livre abaixo do diafragma e também tem líquido livre acima aqui. E aí, para diferenciar se é intratorácico ou intraabdominal, sempre procurar o diafragma, que não está muito bom, mas aqui dá para ver que o diafragma está aqui, e esse aqui, nesse caso, seria só um hemotórax, não tem líquido livre aqui para baixo. E o que confunde a gente muito no quadrante superior esquerdo? De novo, a alça, então flexura colônica com gás com líquido dentro pode atrapalhar, e o próprio estômago. E as goteiras paracólicas, então, elas fazem parte dessa avaliação contínua dos quadrantes superior direito e esquerdo,
A ideia é, nas linhas que a gente tiver axilar, médio ou posterior, dependendo do lado, só deslizar caudalmente o probe, pensando em olhar o polo inferior do rim. E lá é um espaço virtual que geralmente a gente não vai ver nada, mas se tiver líquido livre, a gente vai ver nesses exemplos aqui. Agora a pelve. A pelve, a gente vai fazer a avaliação com o probe tanto na transversal quanto na longitudinal. Idealmente, com a bexiga cheia. Então, antes de sondar, ou se for uma avaliação seriada, fechar a sonda, talvez, para usar a bexiga como uma janela para enxergar aqui. Lembrar que tem muita alça com gás, então se a bexiga estiver vazia, isso pode atrapalhar muito a sensibilidade, e mesmo, às vezes, com a bexiga cheia, a gente pode deixar de ver alguma coisa. E a pelve também, ela é grande, então, às vezes demora para a gente conseguir detectar um FAST positivo, porque tem bastante espaço para acumular líquido, mas é o segundo local mais sensível, pensando que é gravidade dependente, o líquido vai acumular ali. O primeiro é o quadrante superior direito, por conta das reflexões do peritônio, tudo drena para lá. E aí a gente vai procurar, se o paciente for um homem, no espaço reto vesical, então eu vou ter bexiga e abaixo reto, e vou procurar líquido livre ali. Se for a mulher, tem 2 espaços, o vésico uterino e o reto uterino, para procurar líquido livre. Então, na região suprapúbica com probe na transversal, essa imagem que a gente vai ter, tem aqui. E depois eu vou virar o probe 90 graus na longitudinal e vou avaliar também nessa orientação, procurar líquido livre aqui ao redor. Aqui o paciente com bexiga cheia. E aqui, um exemplo aqui com a bexiga vazia, que é o balonete insuflado, fica muito ruim a avaliação, a gente perde a janela acústica. E aqui alguns exemplos. Então, aqui o probe ele está na longitudinal, então aqui cabeça, aqui pé do paciente, bexiga cheia, e aqui líquido livre anterior à bexiga. E aqui o probe na transversal, então direita e esquerda, e líquido livre abaixo aqui na bexiga. E o que pode confundir a gente na pelve? No homem, vesícula seminal. Na mulher, líquido livre fisiológico, em mulher idade fértil, e no contexto do trauma você vai ter que decidir caso a caso se vai valorizar ou não aquela imagem, mas é difícil, né? E coleções extraperitoneais em fraturas de pelve. Então, aqui um exemplo de um ultrassom, aqui está na longitudinal, então aqui a cabeça, aqui o pé, o balonete insuflado e aqui a vesícula seminal. E aí mostrando que não tinha líquido livre, era só a vesícula seminal, confundindo aqui. Lembra que o peritônio, ele reflete aqui no reto e volta a subir. Então, o que está para baixo é extraperitoneal. Então, lembrando que tem as reflexões do peritônio, e aí o que está para cá é intraperitoneal e para baixo é extraperitoneal. Então, se tiver uma fratura de pelve, pode acumular líquido aqui e confundir, e aqui a vesícula seminal também. E também o nosso posicionamento. Então, eu coloco o probe aqui, eu estou enxergando intraperitoneal. Se eu inclinar sem querer, eu vou ver essa imagem. Então, eu vou ver a extraperitoneal, vou ver a vesícula seminal e posso me confundir. E na região subcostal, então, a ideia é usar, que também pode ter bastante distensão gasosa, a gente vai usar o fígado como janela acústica para enxergar o coração. Então, geralmente, segurando o probe por cima para conseguir afundar um pouquinho aqui na barriga e conseguir fazer essa janela, apontando para o ombro esquerdo. E aí eu vou procurar por líquido livre ao redor do pericárdio. Aqui alguns exemplos de FAST positivo. O IFAST é o FAST estendido. Então, além de procurar líquido livre dentro do pericárdio e dentro do peritônio, a gente também vai procurar hemotórax e pneumotórax. Para procurar hemotórax, eu vou deslizar o probe um pouquinho mais para cima, na transição tóraco-abdominal. E para pneumotórax, pensar que no paciente deitado, o ar vai se acumular em cima, nos ápices. Então, entre o terceiro e quinto espaço intercostal, na linha clavicular. Então, sugestão, estou avaliando o abdômen, deslizo o probe um pouco para cima, já olho aqui na transição tóraco-abdominal, procuro hemotórax.
entre o terceiro e o quinto espaço, na linha clavicular pneumo. Mesma coisa do outro lado. Depois a gente olha a pelve e subxifoide. Então, só exemplificando. Aqui, diafragma, fígado, rim, um exemplo de fast alterado. Depois, deslizando o probe um pouquinho mais para cima, eu já consigo avaliar também a presença de hemotórax. Entre o terceiro e o quinto espaço intercostal, eu vou procurar pneumo dos dois lados. A gente vai ter aula de pneumotórax, mas qual que é a ideia? Lembra que no pulmão normal a gente vê as duas pleuras estão justapostas e deslizando com o movimento respiratório. Então eu vejo esse deslizamento que é o que a gente chama de lung slide, que é esse movimento aqui dos pontinhos da pleura. No trauma, é isso que eu vou procurar. Para fazer o diagnóstico específico de pneuma, a gente tem que achar o ponto de descolamento da pleura, que é o que a gente chama de lung point. Mas no trauma, muitas vezes a gente não vai ter tempo, né? E o lung slide ausente já é sugestivo de pneumotórax, juntando com o resto da propedêutica, de número abolido e tórax hipertímpano. Mesma coisa do outro lado, então, avaliação do abdômen, deslizando o probe mais para cima, região na transição tóraco-abdominal, e de novo, procurando o pneumo do outro lado. Depois a gente vai para a pelve, lembrar de avaliar tanto na transversal quanto com probe na longitudinal. E depois a gente vai procurar hemotórax, hemopericárdio. Lembrando que cada janela dessas não é estática, não é só colocar o probe. Tem que fazer o movimento de báscula, tem que varrer toda a região que está avaliando. E só para ouvir dizer, mais recentemente tem esse outro protocolo, o CIFAST, que além de fazer tudo que o FAST e o FAST fazem, a proposta é pesquisar a contusão pulmonar. Então, olhar nos 4 campos pulmonares anteriores e laterais, procurar a linha B, pensando em contusão. É um exame que, no estudo, não teve um tempo muito maior para execução, então a média do FAST era de 5, do CIFAST de 6 e do CIFAST de 7, com sensibilidade, com boa especificidade, uma sensibilidade razoável, não tão boa para contusão pulmonar, e aí vai se discutir, talvez porque esses pacientes eles tenham pneumotórax associado, enfisema subcutâneo, que dificulta um pouco a avaliação. Então, concluindo, o FAST é um exame rápido, simples, mas apesar de rápido, tem que ser detalhado em cada região, né? Pode ser feito seriado, então, primeiro FAST negativo, a gente pode ir repetindo, principalmente se o paciente vem em pior a clínica, para excluir pneumo, hemotórax, derrame pericárdico e hemiperitônio. Lembrar que ele não vê retroperitônio e não é bom para ver também lesão de víscera oca. Lembrar de sempre fazer o exame detalhado, com a técnica adequada e cuidado com a inexperiência. Depois do uso, lembrar de limpar o ultrassom não com álcool ou probe, porque estraga. Isso. Gente, perguntas para a Marina aí. Bom, sem perguntas, então. Então, muito obrigado, Marina. E a gente volta todo mundo aqui amanhã. Nos vemos amanhã aqui de novo. Boa tarde para vocês, bom apetite aí no almoço. A VG tá boa, né? Frango com molho.